Nesse vídeo, nós vamos preparar as respostas e comentários do estudo 10 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 12 a 18 de maio. Irmãos, apenas fazendo um comunicado importante, em vista que o nosso site o Blogger está em manutenção, vamos estar então disponibilizando todas as respostas e comentários deste estudo por escrito no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, se preferirem, vocês podem usar seus celulares ou dispositivos como tablets para tirar os prints desta resposta ou, assim como vocês faziam lá no site, copiar e colar este conteúdo para seus dispositivos. Fiquem à vontade. É claro, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, também não deixe de compartilhar nosso site com outras pessoas. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O estudo 10 tem o seguinte tema: imite o modo de pensar de Jeová e de Jesus. Tem como base o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, que diz: Visto que Cristo sofreu na carne, armem-se também da mesma disposição. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos ver o que Pedro aprendeu com a maneira de Jesus pensar e que lições isso nos ensina. Parágrafos 1 e 2, pergunta A. O que está envolvido em amar a Jeová? Resposta. O amor a Jeová envolve nosso coração, o que inclui nossos desejos, sentimentos e emoções. Também envolve nossa devoção a Ele de toda a alma e força. Além disso, o amor a Jeová tem a ver com a nossa mente, incluindo a maneira como pensamos. É claro que nunca vamos entender completamente todos os pensamentos de Jeová, mas nós podemos entender melhor o seu modo de pensar por estudar a mente de Cristo. Afinal, Jesus imitou perfeitamente a maneira de pensar de seu Pai. Parágrafos 1 e 2, pergunta B. Como Jesus mostrou esse amor? Resposta. Jesus mostrou esse amor ao se concentrar inteiramente em fazer a vontade de seu Pai, sem permitir que nada fosse mais importante do que isso, mesmo que envolvesse sofrimento. Ele demonstrou plena obediência, mostrando que amar a Jeová significa estar disposto a cumprir seus mandamentos em todas as circunstâncias. Pergunta do parágrafo 3. Que privilégio Pedro teve e o que ele incentivou os cristãos a fazer? Resposta. Pedro e outros apóstolos tiveram o privilégio de conviver com Jesus e aprender diretamente com ele. Depois, Pedro incentivou os cristãos a se armarem com a disposição mental de Cristo, ou seja, a adotarem sua maneira de pensar. Ele usou uma expressão comum no contexto militar, enfatizando que pensar como Jesus é uma arma poderosa contra a tendência de pecar e contra o mundo de Satanás. Pergunta do parágrafo 4. O que vamos ver neste estudo? Resposta. Neste estudo, vamos analisar três aspectos essenciais para imitar Jesus. 1. Pensar como Jeová. 2. Ser humildes. E 3. Ser sensatos. Entender a maneira como Jesus pensava nos ajudará a aplicar esses princípios em nossa própria vida. Primeiro subtítulo do estudo: Pense como Jeová. Pergunta do parágrafo 5. Em que situação Pedro não pensou como Jeová? Resposta. Pedro demonstrou um modo de pensar humano ao tentar impedir Jesus de cumprir sua missão. Ao ouvir Jesus dizer que seria preso, torturado e morto em Jerusalém, Pedro tentou convencê-lo a evitar esse sofrimento. No entanto, Jesus sabia que Jeová permitiria tal sofrimento para cumprir um propósito maior. A atitude de Pedro mostrou que ele ainda não entendia plenamente os pensamentos de Deus. Pergunta do parágrafo 6. Como Jesus mostrou que imitava o modo de pensar de Jeová? Resposta. Jesus rejeitou a perspectiva de Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, pois Pedro não estava pensando como Jeová. Jesus entendia perfeitamente os propósitos de Deus e sabia que não deveria priorizar sua própria proteção ou conforto.
Ele deixou claro que os servos de Jeová devem pensar de acordo com sua vontade, sem deixar influenciar por pontos de vista humanos. Pergunta do parágrafo 7. O que ajudou Pedro a mudar seu modo de pensar? Resposta. Pedro mostrou que queria estar em sintonia com os pensamentos de Jeová ao aceitar a missão de pregar para Cornélio, um gentio. Os judeus, tradicionalmente, evitavam contato com os gentios, mas Pedro compreendeu que Jeová não fazia distinção entre pessoas. Então, depois que ele entendeu que essa era a vontade de Jeová, ou seja, que os gentios poderiam fazer parte do povo de Deus, ele mudou seu modo de pensar e aceitou a designação sem objeção, visitando Cornélio, resultando assim no batismo dele e de sua família. E esta imagem da capa, relacionada ao parágrafo 7, mostra Pedro entrando na casa de Cornélio. Cornélio está levando Pedro e seus companheiros de pregação para uma sala no andar superior da casa dele. A legenda diz: Pedro entrando na casa de Cornélio. Pergunta do parágrafo 8. Como podemos mostrar que pensamos como Jeová? Resposta. Pedro incentivou os cristãos a serem unidos na mente, ou seja, a pensar de maneira alinhada com os princípios divinos. Para isso, devemos estudar a Bíblia e imitar a forma como Jeová pensa. Por exemplo, Jesus ensinou que devemos colocar o reino em primeiro lugar na vida. Se um irmão decidir servir como pioneiro, devemos apoiá-lo e encorajá-lo, em vez de desencorajá-lo ou sugerir que ele priorize outras coisas. Segundo o subtítulo do estudo, seja humilde. Pergunta dos parágrafos 9 e 10. Que grande exemplo de humildade Jesus deu? Resposta. Jesus demonstrou humildade ao realizar uma tarefa normalmente atribuída a escravos, lavar os pés dos apóstolos. Na última noite antes de sua morte, ele se levantou, pegou uma toalha, colocou água em uma bacia e lavou os pés dos 12 apóstolos, incluindo Judas, que mais tarde o trairia. Depois, ele explicou pacientemente que seus seguidores deveriam imitar esse exemplo e servir uns aos outros com humildade. Pergunta do parágrafo 11. Como Pedro mostrou que tinha aprendido a ser humilde? Resposta. Pedro demonstrou humildade ao curar um homem que era manco de nascença. Em vez de chamar a atenção para si mesmo, ele desviou o reconhecimento para Jeová e Jesus, atribuindo a cura ao poder divino. Ele também incentivou os cristãos a se revestirem de humildade, lembrando o exemplo de Jesus ao amarrar uma toalha na cintura para servir aos seus discípulos. E esta imagem, relacionada aos parágrafos 11 e 12, mostra Pedro e João no templo. Pedro está apontando para o céu, enquanto um homem manco de nascença, que tinha acabado de ser curado, está em pé ao lado deles. A legenda diz: Depois de fazer um milagre, Pedro foi humilde e deu todo o crédito a Jeová e a Jesus. Nós também podemos ser humildes por fazer o bem sem esperar nenhum tipo de reconhecimento ou recompensa. Pergunta do parágrafo 12. Como podemos continuar desenvolvendo humildade assim como Pedro? Resposta. Para continuar desenvolvendo humildade, devemos fazer mais do que apenas falar de maneira humilde. É essencial que a humildade esteja profundamente enraizada em nossos pensamentos. Pedro usou uma expressão que pode ser traduzida como humildade mental, indicando que a verdadeira humildade vem de dentro. Fazemos boas ações porque amamos a Jeová e as pessoas, não porque queremos reconhecimento. Demonstramos humildade genuína quando servimos a Jeová e aos irmãos com alegria, mesmo sem que outros vejam. Terceiro e último subtítulo do estudo: Seja sensato. Pergunta do parágrafo 3. O que está envolvido em ser sensato? Resposta. Ser sensato envolve tomar decisões alinhadas com os pensamentos de Jeová e entender que nada na vida é mais importante do que a amizade com Ele. Um cristão sensato tem uma visão equilibrada de si mesmo, reconhecendo suas limitações. Além disso, demonstra confiança em Jeová ao orar constantemente, pedindo sua orientação. Pergunta do parágrafo 14. Dê exemplo de uma situação em que Pedro não confiou em Jeová. Resposta. Por exemplo, na noite antes de morrer, Jesus alertou seus discípulos de que todos tropeçariam com respeito a ele. Pedro, confiando demais em si mesmo, afirmou que nunca tropeçaria. Mais tarde, Jesus aconselhou seus discípulos a permanecerem vigilantes em oração. Pedro, porém, não seguiu essa orientação. Se tivesse orado, talvez tivesse sido corajoso e defendido o seu Senhor.
No entanto, ele negou Jesus e ficou profundamente arrependido por isso. Pergunta do parágrafo 15. O que ajudou Jesus a continuar sendo sensato na noite antes de morrer? Resposta: foi a oração. Jesus confiava plenamente em Jeová e, mesmo sendo perfeito, orou várias vezes antes de sua morte. Essas orações lhe deram coragem para cumprir a vontade de seu Pai. Pedro, que testemunhou a dedicação de Jesus à oração em momentos difíceis, certamente foi impactado por essa atitude. Pergunta do parágrafo 16. O que mostra que Pedro se tornou sensato, confiando mais em Jeová? Resposta: com o tempo, Pedro passou a confiar mais em Jeová e a buscar sua orientação por meio da oração. Por exemplo, após a ressurreição de Jesus, Pedro e outros apóstolos receberam a promessa de que o Espírito Santo os capacitaria para a pregação. Enquanto aguardavam esse evento, eles persistiam em oração. Mais tarde, Pedro incentivou os cristãos a serem sensatos e a orarem continuamente, mostrando que ele havia aprendido a confiar plenamente em Jeová. Pergunta do parágrafo 17. O que precisamos continuar fazendo, independente das nossas habilidades? Resposta: independentemente das nossas habilidades, precisamos sempre orar a Jeová buscando sua orientação. Quando temos que tomar decisões importantes, precisamos confiar que Jeová sabe o que é melhor para nós. Desta forma, isso vai nos ajudar a agir com sensatez e segurança, pois a oração, além de fortalecer nossa confiança nele, nos ajuda também a manter o foco na sua vontade. E esta imagem relacionada ao parágrafo 17 mostra uma irmã orando em silêncio enquanto aguarda uma entrevista de emprego. A legenda diz: Pedro aprendeu a confiar em Jeová e sempre orar a ele. Se quisermos ser sensatos, nós também devemos pedir a orientação de Jeová, principalmente quando temos que tomar decisões importantes. Pergunta do parágrafo 18. Assim como Pedro, como podemos imitar melhor a Jeová? Resposta: Jeová nos criou com a capacidade de imitar suas qualidades. Embora nunca possamos imitá-lo perfeitamente, podemos seguir o exemplo de Pedro ao aprender a pensar como Jeová, desenvolver humildade genuína e agir com sensatez. Ao nos esforçarmos para cultivar essas qualidades, nos aproximamos mais do nosso Pai Celestial. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, primeira pergunta de recapitulação: como podemos pensar como Jeová? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 5 a 8. Pensar como Jeová envolve adquirir conhecimento da sua palavra e imitar a mente de Cristo. Devemos estudar a Bíblia para compreender melhor o modo de pensar de Jeová e aplicá-lo em nossa vida. Jesus demonstrou isso ao rejeitar conselhos que não estavam alinhados com a vontade de Deus, como quando Pedro tentou impedi-lo de cumprir sua missão. Assim como Pedro aprendeu a ajustar seu pensamento ao de Jeová, nós também devemos estar dispostos a mudar nossa perspectiva ao entender os princípios divinos. Além disso, devemos estar unidos na mente com nossos irmãos, colocando os interesses do reino em primeiro lugar. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos ser humildes? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 10 e 11. A humildade verdadeira não se limita às palavras, mas deve estar enraizada em nossos pensamentos e ações. Jesus deu um grande exemplo ao lavar os pés dos apóstolos, ensinando que devemos servir uns aos outros com disposição e sem buscar reconhecimento. Pedro aprendeu essa lição ao dar todo o crédito a Jeová e Jesus quando realizou um milagre. Ele também incentivou os cristãos a se revestirem de humildade, lembrando o exemplo de Cristo. Para cultivar a humildade, devemos estar dispostos a servir sem esperar elogios e sempre dar glória a Jeová em vez de buscar destaque para nós mesmos. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: como podemos ser sensatos? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 13 a 16. Ser sensato significa tomar decisões alinhadas com os pensamentos de Jeová e reconhecer que nossa amizade com Ele é o mais importante. Pedro aprendeu isso ao perceber que confiar apenas em si mesmo poderia levá-lo a erros, como aconteceu quando negou Jesus. No entanto, com o tempo, Pedro passou a depender mais de Jeová e a orar regularmente, pedindo sua orientação. Ser sensato envolve orar constantemente e confiar que Jeová sabe o que é melhor para nós, especialmente ao tomar decisões importantes. Assim como Pedro persistia na oração enquanto aguardava o Espírito Santo, devemos buscar a orientação de Jeová em todas as áreas da nossa vida.
Queridos irmãos, então esta foi a análise e preparação do estudo 10 da revista Sentinela, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 12 a 18 de maio. Mais uma vez agradecemos de coração a sua atenção, o carinho para o nosso canal e esperamos que, com o auxílio desse vídeo, tanto você como seus familiares consigam dar excelentes comentários nesse estudo tão importante. Incentivamos aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Também compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Lembrando aos irmãos que vamos estar disponibilizando todas as respostas de maneira escrita no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, para que assim os irmãos possam copiar e colar usando o computador ou tirar fotos da tela do celular, um print, para que vocês possam ter essas respostas em seus dispositivos. Fiquem à vontade. Também, se ainda desejar, faça como outros irmãos têm feito. Torne-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Essas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer e têm feito com que esses vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos que precisam dessa ajuda. Um excelente fim de semana com as bênçãos de Jeová e um até mais aos próximos vídeos.